Olá, alunos do Dá uma Força! Hoje começamos mais um módulo de Biologia, um módulo bem importante. Vamos continuar falando sobre Fisiologia Animal. Estamos na segunda parte de Fisiologia e eu já disse para vocês na primeira aula que é um assunto muito cobrado no Enem. Todo ano a gente espera que caia pelo menos uma, duas questões aí, se tratando de Fisiologia. São questões inteligentes, interpretativas. Então o que importa não é a gente decorar os processos, sim entendermos o processo. O Enem não é uma prova muito decoreba. Então, a gente tem que realmente entender, porque ele pode cobrar questões aí das mais variadas envolvendo os processos fisiológicos. Beleza? Bom, essa semana vamos falar sobre respiração e circulação. Começando então pela respiração, esse processo aí tão vital, assim como os outros, obviamente. Pessoal, é o seguinte, o sistema respiratório, eu coloquei aqui um pulmãozinho esquematizado, mas vamos ver que há animais que não apresentam pulmões, apresentam outros sistemas, outros órgãos aí que vão auxiliá-los na respiração. Mas o que importa a gente saber que independente do órgão que ele usa, da forma como é feita essa respiração, o objetivo do sistema respiratório é o mesmo para todos. É obter oxigênio e eliminar o gás carbônico. Exatamente, vamos ver na aula de metabolismo energético a importância do oxigênio na obtenção de energia do corpo. Beleza? E como que é feito isso? Por um processo chamado de hematose. A hematose nada mais é que um processo onde ocorre trocas gasosas entre o sangue e o meio. Quando eu digo meio, pode ser tanto um meio externo quanto um meio diferente ali dos vasos fechadinhos, dos vasos sanguíneos. Beleza? E outra coisa, essas trocas elas sempre vão ocorrer pelo mecanismo de difusão. Isso aí tem que ficar bem fixado aí na nossa mente, que as trocas vão sempre ocorrer por meio de difusão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a respiração humana, para a gente conhecer mais como é o nosso processo de respiração e depois vamos falar a respiração comparada dos principais grupos de animais. Vamos mostrar aqui agora um modelinho atômico só para a gente entender como que acontece. Claro que a gente sempre sabe que a respiração vai começar ali pela entrada de ar no nariz, mas há casos em que a gente precisa respirar pela boca. Então, a entrada de ar vai sempre acontecer assim, pelo nariz ou pela boca, e aí vai passar pela faringe, depois pela laringe, vai seguir então por um pedacinho chamado traqueia, que é muito importante. Galera, eu vou tirar aqui só para a gente ver a importância disso. Isso aqui é um pulmãozinho. Vamos tirar aqui o coração para facilitar aqui a gente visualizar como que a traqueia vai estar ali associada aos pulmõezinhos. Olha isso aqui, pessoal. Temos os dois pulmões aqui, pulmão direito, pulmão esquerdo. E aí temos a traqueia aqui. A traqueia é fundamental no processo de respiração. Tranquilo? Vamos ver aqui um esquema no papel. É o seguinte, pessoal, como eu falei, nós podemos respirar pela boca ou pelo nariz. Claro que pelo nariz é muito melhor. Mas há casos em que a gente, por exemplo, está constipado e a gente fica ali tendo que respirar pela boca, mas sem problemas. A gente então vai receber o oxigênio aqui pela cavidade nasal ou pela boca. Eles então vão passar pela faringe e se a gente lembrar do último processo, do primeiro processo que a gente viu, na verdade, a faringe ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. Vai então voltar aqui passando pela laringe, que é apenas uma porção que faz parte do sistema respiratório e vai seguir para a traqueia que eu mostrei e depois então para os brônquios, para os bronquíolos, para os alvéolos e a gente vai ver cada pedacinho do órgão fundamental aí para a respiração, que são os pulmões. Então aqui nós temos os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo e a traqueiazinha aqui central. Beleza, pessoal? É o seguinte, então isso aqui é uma forma bem simplificada de como acontece a nossa respiração, qual é o caminho percorrido aí pelo oxigênio.
Então, o que importa a gente saber que os movimentos respiratórios principais são a inspiração e a expiração. Na inspiração, o diafragma vai contrair e isso vai permitir a entrada de ar. Já na expiração, o diafragma vai relaxar. Isso vai fazer com que eu elimine o ar, principalmente o CO2. Beleza, galera? Vamos continuar então. O que importa a gente saber é o seguinte. Lá nos nossos pulmões, vamos voltar aqui para a estrutura dos pulmões e aí a gente vê aqui as traqueias e elas vão sendo ramificadas. Por que isso? Pessoal, sempre que a gente vai ver isso em todos os processos onde acontecem trocas, eu preciso ter um ambiente bem fininho ali, bem permeável, de preferência com uma única camadinha de células para eu realmente conseguir fazer com que haja difusão ali. Se eu tiver uma camada muito grossa de células, esses gases, esses nutrientes ou o que quer que seja, a substância que for, não vai conseguir ficar permeando eles até chegar no local que deve chegar. Então, para isso, pessoal, os brônquios vão se ramificando em bronquíolos e no final dos bronquíolos nós temos os alvéolos, como se fossem uns saquinhos de uva. Então a gente claro que não visualiza isso a olho nu, mas o que importa é a gente saber isso, que a gente vai ter depois os brônquios que vão se ramificando em bronquíolos e por fim os alvéolos, que são esses pedacinhos aqui, como se fossem uns cachinhos de uva, eles ficam assim, mais ou menos lá no final dos nossos bronquíolos. Então, eles estão localizados nos finais dos bronquíolos e é ali que vai ocorrer a hematose. Por quê? Porque ali é o pedacinho mais ramificado, mais fininho, que realmente a gente vai conseguir fazer com que haja essa troca de gases aí. Então, pelos alvéolos, a gente vai ter a troca de gases. O que eu falei, vai acontecer a hematose. Então, os alvéolos aqui a gente está no esquema de como acontece essa hematose. Aqui nós temos um alvéolo e logo aqui nós temos, olha, passando aqui o sangue, pessoal, contendo as hemácias e esse sangue tá cheio de quê? De oxigênio. Por que esse sangue tá cheio de oxigênio? O sangue tá cheio de oxigênio porque a gente sabe que eu tenho ali a importância fundamental do sangue, que é transportar o oxigênio, beleza? Por meio das hemácias. Então, eu vou conseguir aqui, lá nos alvéolos, ter essa passagem de oxigênio aqui e também de CO2 aqui para as minhas hemácias. Então, elas vão captar esse CO2 e a gente vai ver que elas vão formar, pessoal, um complexo instável chamado carboxihemoglobina. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Lá nos alvéolos eu vou ter a troca de gases, eu vou então conseguir eliminar e fazer com que o oxigênio se desligue ali das hemácias e entre aqui nos alvéolos para eu ter realmente a oxigenação ali nos pulmões e eu também consigo fazer com que o CO2 venha aqui e se complexe a hemoglobina. E a gente vai ver que lá nos tecidos essa carboxihemoglobina, que é um complexo estável, rapidinho vai se desligar e a gente vai ter a formação de CO2, na verdade, na forma de íons bicarbonato. Isso tudo lá no sangue. Então, o que importa é a gente saber isso. A gente vai ter ali a hemoglobina com o oxigênio, vai chegar nos pulmões, ele vai liberar esse oxigênio aí, porque eu quero justamente isso, ter oxigênio purinho ali nos meus pulmões e vai ter essa troca aí. Em troca, eu vou ter a hemoglobina captando o CO2 e formando então o complexo carboxihemoglobina, que quando chegar lá nos tecidos, lá no sangue, eu vou ter o quê? Vou ter a formação de HCO3, que é o íon bicarbonato. Então, pessoal, qual a importância disso tudo? A respiração é um processo involuntário. Claro que você fala assim, eu vou agora fechar minha respiração, vou tampar meu nariz, mas isso não vai ser por muito tempo, porque é um controle muito especial. O ritmo involuntário da respiração ele é exercido pelo bulbo. Isso aqui tem que ficar bem na nossa mente. E vai depender do pH do sangue. Que eu falei que ali nas trocas gasosas eu vou ter a formação daquele complexo ali de carboxihemoglobina que quando chegar ali no meio ele vai liberar
esse bicarbonato. Isso vai fazer com que o sangue fique mais ácido. O pH vai baixar justamente. Então, se eu tenho uma quantidade grande de CO2 no sangue, eu vou ter maior formação do ácido carbônico, que vai ali se dissociar em H+, e HCO3. Isso vai fazer com que o meio fique mais ácido, ou seja, pH baixo. Isso vai aumentar minha frequência respiratória e aí realmente vai fazer com que eu inspire mais para poder captar mais oxigênio, porque não é bom que eu esteja cheia de CO2 no meu sangue. Beleza? Da mesma forma, se a taxa de oxigênio no sangue estiver baixa, isso também vai acontecer esse comando para eu aumentar a minha frequência respiratória. Por isso que a gente não consegue ficar muito tempo com o nariz tapado. Se a gente fizer isso, prender a respiração, que a gente chama, a gente está acidificando o nosso sangue. E aí, quando a gente volta a respirar, a gente começa a respirar bem rápido. Por quê? Aumentou a frequência respiratória. Muito bacana, né, pessoal? Bom, fiquem ligados. Na próxima aula nós vamos falar sobre um produto tóxico aí muito importante e falar um pouquinho sobre a respiração comparada. Até lá!